Olá, sejam muito bem-vindos! A nossa análise de hoje parte de uma pergunta que com certeza já passou pela cabeça de todo mundo. Como é que a gente lida com um mundo caótico e consegue, mesmo assim, transformar a vida em algo belo? Ou, vai lá, pelo menos suportável. O filósofo Friedrich Nietzsche tinha uma resposta bem radical e, olha, poderosa para isso. Então vamos mergulhar nessa ideia. Para Nietzsche, a arte não era de jeito nenhum só um passatempo ou um enfeite para a vida. Não. Para ele, era a atividade fundamental, aquilo que dá sentido para uma existência que é, na sua essência, dolorosa e caótica. Logo na sua primeira grande obra, O Nascimento da Tragédia, ele já solta a tese principal. Ele diz assim: a arte é a atividade propriamente metafísica desta vida. O que isso quer dizer? Basicamente, que criar e experimentar a arte é a forma mais profunda que a gente tem de se conectar com a realidade. E para explicar essa ideia, Nietzsche não olhou para o seu tempo, ele voltou lá atrás, para os gregos antigos. Foi ali que ele encontrou a chave para tudo. Em duas figuras divinas, dois deuses da arte que eram rivais e que, segundo ele, são os impulsos que moldam toda a cultura humana. E aqui estão eles, os nossos protagonistas, Apolo e Dionísio. Mas olha, não se engane não. Não é uma briguinha qualquer. Estamos falando de duas forças cósmicas fundamentais, numa tensão constante que acaba moldando absolutamente tudo. Primeiro, vamos falar do Apolo. Ele é o deus do sonho, da luz, da ordem, da forma bem definida. Sabe, o impulso apolíneo é o que dá pra gente essa sensação de que somos indivíduos separados, cada um na sua com limites bem claros. Pensa numa escultura, com suas formas perfeitas, contornos nítidos. Isso é puro Apolo. E do outro lado do ringue, a gente tem Dionísio. Ele é o oposto. É o deus da embriaguez, do caos, do êxtase. O impulso dionisíaco é aquele que dissolve o eu, que quebra as barreiras da individualidade e nos joga de volta numa unidade selvagem, primal e, às vezes, bem aterrorizante da vida. É aquela força bruta que a gente sente na música, na dança. E aqui a gente vê o contraste bem claro. De um lado, o sonho de Apolo, que cria uma bela ilusão de ordem. Do outro, a embriaguez de Dionísio, revelando a verdade dolorosa, mas também extasiante do caos. Apolo nos dá a escultura, Dionísio nos dá a música. Um é forma, o outro é pura energia. Tá, mas e aí? Como essas duas forças tão opostas se juntam? Bom, Nietzsche diz que os gregos antigos conseguiram um feito incrível. Eles alcançaram um equilíbrio perfeito, uma síntese maravilhosa, na sua maior forma de arte, a tragédia ática. E o processo era simplesmente genial. Primeiro vinha a verdade dionisíaca, o coro entrava, cantando e dançando, expressando aquele sofrimento bruto, sem forma, do mundo. Era o abismo olhando de volta. Mas aí vinha o véu apolíneo, a história, os heróis, os diálogos, tudo isso dava uma forma bonita e compreensível para aquela verdade terrível. E essa união mágica fazia com que o público pudesse olhar direto para o caos da existência e não só sobreviver a essa visão, mas sair do teatro afirmando que a vida é bela, que vale a pena, mesmo com todo o sofrimento. Era o que Nietzsche chamava de um pessimismo de força. Só que essa forma de arte perfeita não durou para sempre, e Nietzsche aponta um culpado. Para ele, a razão, na sua forma mais pura, mais lógica, foi ela que assassinou a tragédia. Vamos ver essa linha do tempo. No auge, com gente como Esquilo e Sófocles, esse equilíbrio era perfeito. O declínio começa com Eurípides. Ele, já influenciado por Sócrates, começou a botar o racionalismo no palco, a questionar os mitos. E a morte da tragédia veio com o próprio Sócrates, que começou a exigir que a arte fosse lógica, que ensinasse uma lição de moral. Para Nietzsche, isso arrancou o coração dionisíaco, caótico da tragédia, transformou ela em algo domesticado, sem vida. Dando um salto de muitos séculos, a gente chega no século XIX. Nietzsche, um jovem professor, buscava desesperadamente por um renascer desse espírito trágico no mundo moderno. E, por um tempo, ele achou que tinha encontrado. A grande pergunta que movia era essa: será que um artista moderno conseguiria trazer a tragédia de volta à vida? E toda a esperança dele foi depositada, inicialmente, numa figura gigantesca, o compositor Richard Wagner. No começo, Nietzsche olhava para as óperas épicas de Wagner com aquela música avassaladora e via ali o retorno triunfal de Dionísio. Ele chegou a dedicar o Nascimento da Tragédia a Wagner.
Só que essa admiração não durou. A visão de Nietzsche sobre ele mudou, e mudou da água para o vinho. Para entender essa virada, a gente precisa de um conceito-chave de Nietzsche: decadence, o decadência. Para ele, isso era como uma doença cultural, uma desagregação dos instintos, um estado em que prevalecem valores que negam a vida, como os do cristianismo que ele tanto criticava. E aqui vem o plot twist. No fim das contas, Nietzsche passou a ver Wagner não como o salvador da cultura, mas como o artista máximo da decadence. Ele concluiu que Wagner não era um artista trágico que afirmava a vida, mas sim um romântico idealista. As obras dele, no fundo, eram um sintoma da doença do mundo moderno. A ruptura entre os dois foi total e bem amarga. Mas apesar de todo esse rompimento com Wagner, a estrutura de pensamento que Nietzsche criou, essa dualidade entre Apolo e Dionísio, se mostrou incrivelmente poderosa e influente, ecoando muito além do campo da filosofia. Olha só que interessante. Décadas depois, a antropóloga Ruth Benedict usou essa mesma dualidade para analisar culturas inteiras. Em seu livro super famoso, Padrões de Cultura, ela descreveu povos apolíneos, como os Uni, que valorizavam a moderação e a ordem, e povos dionisíacos, como os Kwakiutl, conhecidos por seus rituais cheios de excesso e exuberância. Ou seja, o conceito de Nietzsche virou uma ferramenta para entender a própria sociedade. E isso tudo nos traz de volta para o nosso tempo. No nosso mundo que é superordenado, movido por dados, por algoritmos, onde a ordem apolínea parece reinar absoluta, a pergunta de Nietzsche continua mais viva do que nunca. Será que a gente esqueceu o valor do caos dionisíaco? Será que, nessa busca sem fim por controle e clareza, a gente acabou perdendo a capacidade de abraçar aquela força vital, criativa, que só pode nascer da desordem? Fica aí a reflexão.